ano passado, por cada 100 casamentos que se fizeram, aconteceram 59 divórcios. Isto quer dizer que o divórcio é uma realidade para muitas famílias portuguesas que muitas vezes não acontece da melhor forma. E eu tenho aqui uma especialista para falar comigo sobre este tema, a nossa querida Cláudia Moraes. Olá, Cláudia, muito boa tarde. Eu queria antes de mais que começasse por me comentar estes números, porque se calhar muitas pessoas estão a dizer tantos. Na verdade são números alarmantes, mas o cenário já foi pior. Em 2016, salvo erro, havia 70 divórcios por cada 100 casamentos. Portanto, nós estamos a falar efetivamente aqui de um problema que é um problema de saúde pública. E quando eu coloco as coisas nestes termos é porque esta é uma questão que acaba por afetar todos os membros da família e é incontornável dizer isto. É uma perda gigantesca para todos os membros da família. Mesmo quando as coisas são bem feitas? Mesmo quando as coisas são bem feitas, porque há sonhos que se desfazem, há sonhos que inevitavelmente vão ficar por cumprir e é importante que cada um dos membros da família tenha também a oportunidade de receber o respectivo colo e de fazer o respectivo luto. Mas isto então significa que, mesmo sabendo que há um caminho pela frente, se as pessoas tiverem as ferramentas, as ajudas certas, não só em termos familiares, mas também até em termos de uma ajuda profissional, isto pode ser levado de forma a que, no final, as pessoas saiam mais fortes. Sem dúvida. E não sou eu que o digo, é a ciência que nos mostra. Uma das coisas que nós hoje sabemos, para além de, inevitavelmente, o divórcio poder ser traumático, dizia eu que aquilo que nós sabemos é que quando o pai e a mãe fazem as escolhas certas, as escolhas emocionalmente mais inteligentes, os filhos podem, ao fim de 20 ou 30 anos, serem tão saudáveis de um ponto de vista emocional quanto os filhos das famílias ditas tradicionais. Eu acho que isto é uma conclusão excelente, ou seja, nós sabermos que temos o poder, nós adultos temos o poder de transformar a vida dos nossos filhos numa vida efetivamente feliz, independentemente deste evento. Bem, nós temos aqui um exemplo, Cláudia, vamos então passar esta cadeirinha para si e eu vou-me sentar aqui porque já tenho aqui uma família que vai partilhar, muito boa tarde, aos quatro, que vai partilhar o testemunho connosco. Tenho comigo a Tânia, o Miguel, o Gabriel e o Afonso, portanto, os pais e os filhos. E eu vou começar pela Tânia porque, obviamente, temos que desfiar um bocadinho da vossa história enquanto casal para compreender. Vocês conheceram-se na adolescência? Na adolescência, na escola, era o meu colega de trás, de carteira de trás. Era o colega da carteira de trás? Era o colega da carteira de trás e, portanto, conhecemos-nos com 15 anos, começámos a namorar com 16. Portanto, Foi, é uma deve ter sido quase o primeiro namoro, não? Foi praticamente o primeiro namoro, namoro, 16 anos. Portanto, vocês começaram a namorar muito jovenzinhos e este namoro levou quantos anos? 12 anos de namoro e 10 anos de casamento. Eu acho que vocês ainda olham um para o outro para confirmar. É mesmo assim, nós namorámos este tempo todo ou não namorámos nós este tempo? tivemos, pronto, depois era preciso trabalhar, é preciso muitas coisas antes de se casar e essas coisas. Portanto, demorámos ainda algum tempo até decidirmos e até decidirem dar este passo, sim. Não é? O que quer dizer que também tiveram bastante tempo para se conhecerem, não é? Bastante tempo para se conhecerem. Gabriel, no momento em que vocês casam, como é que estavam a pensar em termos de projeto familiar? Ter filhos logo, não ter filhos logo? O que é que estava na vossa cabeça? Eu confesso que do meu lado era algo que ter filhos ainda é algo bastante distante. Eu sentia muito novo ainda me sentia muito jovem, eu tinha 29 anos. Quando casou? E sentia-me muito jovem para ter filhos. Portanto, eu pensava realmente em casar-me. Acho que Casar até tudo bem, agora ter filhos casar até logo. tudo bem. Depois percebi que era praticamente inevitável e que a Tânia começou a fazer uma força. Assim. O relógio da Tânia, o relógio biológico acelerou um bocadinho. E houve um momento onde percebi que se calhar tinha que mesmo pensar nisso. E vocês adaptaram-se bem à chegada dos filhos? É porque, parecendo que não, acontece uma grande revolução quando chegam os filhos, não é? Na vida de um casal. Foi uma enorme revolução. Foi uma enorme revolução e eu não tenho outra forma de dizer isto. Não foi fácil. Mas eu acho que, não foi fácil. Muito honestamente, eu Não acho que foi fácil. raramente é fácil, não é? Não sei. A verdade é que os filhos trazem quase sempre aqui uma dinâmica com que nós adultos não estamos a contar. Não é por muito que quem está à nossa volta nos vá preparando para isso. Mas eu tenho, por exemplo, muita curiosidade em perceber, quando o Gabriel diz que não foi fácil, o que é que quer dizer? Quer dizer que os nossos hábitos, as nossas rotinas mudaram efetivamente. Eu posso dar o exemplo mais concreto, não é? Portanto, a Tânia passou a adormecer o Afonso praticamente todos os dias. Não é? E isto passou
obviamente, a interferir aqui com a Até nossa com a relação vida. do casal, não é? Com a relação do Claro, casal. inevitavelmente. Pronto. E isto começou a ser um tema só meu, mas um tema também da Tânia. Ou seja, porque a Tânia também sabia que isto não pode durar para sempre. Não é? Mas principalmente no primeiro filho. Estamos a falar aqui da chegada do primeiro filho. E isso não sabemos nada. Não sabemos Eu nada. acho que é isso. Portanto, estamos ali um bocadinho a apanhar papéis. Eu acho que é isso. E então há um momento onde nós também não sentimos, eu não me sentia bem dizer isto tem que acabar, não pode ser adormecer o Afonso. O Afonso já é enorme, não é? Mas houve uma altura onde eu lhe disse, não por esse facto, mas ela, lembro-me disso, era do biberon. E o Afonso já era enorme, já era assim enorme, enorme. E a Tânia dava-lhe biberon como se ele fosse quase um recém-nascido. E um dia disse-lhe, Não oh, se sinta Tânia... mal, porque eu acho que é uma jogada que os filhos mais velhos fazem, não é? E ele já lhe caía do colo, não sei se está a ver assim no sofá. Mas ainda tomam Sim, não, mas ele. Era prático. E eu lembro-me de dizer, oh Tânia, se quiseres eu compro-te um Nenu como o do Afonso, não, isto tem que acabar. Por acaso eu acho que a partir dali houve umas coisas que começaram a mudar, não sei, tenho a ideia desse período. Mas a verdade é que mexe muito, não é, Tânia? Mexe muito. E depois, lá está, se não há o mesmo tempo, não há a mesma disponibilidade, isto eu não estou a dizer que... Eu lembro-me perfeitamente da sensação do peso na consciência que era ir deitá-lo, eu estar a morrer de sono, eu estar cansada, e ter a coisa do, mas o Gabriel está na sala, eu tenho que sair daqui. E umas vezes não conseguia. Claro. E só que depois a pessoa adormece, depois ele está na sala sozinho, mas o que é isto? Que entre o lado mulher e o lado mãe havia momentos absolutamente insanos. Difíceis. Mas o vosso exemplo é um exemplo igual a de tantas pessoas. Portanto, não se sintam diferentes, que eu acho que é absolutamente normal, não é? Mas conversavam sobre isso? Sim, conversávamos e tentávamos, mas às vezes isto é difícil, é o agilizar a outra maneira de estar, é o pôr em prática outra forma. Se conversava, sobretudo se expunham aqui de um ponto de vista emocional, ou seja, porque estas são dificuldades pelas quais a maior parte dos casais passam efetivamente. E às vezes não é fácil falarmos sobre aquilo que estamos a sentir. Às vezes, sim, e isso eu acho que nem sempre nós falamos, ou seja, porque nós não reconhecemos, a questão é hoje. Não, o problema é que é hoje, é amanhã, é a semana, passou um mês, passou um ano. Espera lá. Pronto, e nós não, quando estamos nesta rotina, nós não percebemos que estamos nesta rotina e que isto está a acontecer, que se calhar tenho que tomar um café às 4 da tarde porque é para não adormecer com o Afonso. Pronto, mas isto a gente percebe muitas vezes estas coisas um bocadinho tarde demais. Ou depois. Bem, quanto tempo depois de nascer o Afonso é que nasceu o Miguel? Eles têm que diferença de idade? 5 anos. 5? 5 anos depois. 5 anos. Portanto, nasceu o Miguel, de novo o desafio, mais um filho. A verdade é que vocês estiveram casados quantos anos, Tânia? 10 anos. Ao fim de 10 anos, como é que começou a nascer esta possibilidade, este desconforto que se calhar os nossos percursos já não faz tanto sentido juntos? Aquilo que nós sentimos, e nós falámos disto inúmeras vezes, que é nós temos caminhos, temos vidas paralelas. Nós não temos vidas conjuntas. Pronto, cada um sai de manhã para o trabalho, cada um tem as suas coisas e, no fundo, era uma amizade, nós nunca discutimos, não éramos propriamente um casal bélico. Falávamos das nossas coisas, mas não havia realmente... Faltava tudo o resto. Como se tivesse apagado aquela ligação que tem mais a ver com um casal. E nós termos a noção concreta de que isto não é um casamento, não é isto. Um casamento não é uma amizade. Não é uma amizade, não é ser companheiro. É uma série de outras coisas que implica namoro, implica beijos, afetos, carinhos, abraços. E os dois tinham esta consciência? Sim. E foi fácil falar sobre isto? Porque... às vezes não é fácil, não é? Não. Eu acho tanta piada. Vocês este tempo todo depois ainda olham um para o outro. Não foi nada fácil. Pronto, nós percebemos desde muito novos que havia algo efetivamente especial que nos unia. E que há um sentimento que nos dizia, e durante muito tempo os nossos amigos diziam isso, nós éramos o casal perfeito e o casal modelo, de alguma forma, na adolescência. Ou seja, nós servíamos de exemplo para muitos dos nossos amigos. E nós gostávamos disso e ainda por cima sentíamos isso. Ou seja, sentíamos que de facto havia algo que nos unia, que provavelmente ia fazer com que estivéssemos juntos a vida toda. O que eu acho que nós viemos a perceber é que efetivamente nós vamos ficar juntos a vida toda.
mas com um tipo de relacionamento diferente. E ao longo destes 35 ou 6 anos que nós já nos conhecemos, nós podemos dividir vários momentos nessa nossa relação. Nós fomos jovens amigos, fomos jovens namorados, fomos adultos namorados, fomos noivos, fomos jovens pais com estas dificuldades que falávamos há pouco aqui, e hoje somos adultos e já entradotes, digamos assim, separados, com o desafio de criar dois filhos, sem colocarmos em causa também a nossa própria vida, a nossa individualidade, e o respeito um pelo outro, que foi das coisas que eu acho que nós decidimos que nunca íamos pôr em causa. Isto é bonito e eu gostava que a Tânia pegasse nisto. Pode colocar as perguntas que quiser, Cláudia. Eu acho bonito ouvir isto quase como se fosse uma decisão racional, mas às vezes também precisamos, que é, bom, independentemente do que agora temos pela frente, há uma coisa que há um risco que não se pode pisar. Não vou desrespeitar a tua dignidade nem a tua pessoa e tu não vais desrespeitar a minha. Isto é quase uma espécie de trato. Isto é um pouco, eu costumo dizer isto que eu não o escolhi por acaso, eu escolhi-o porque ele era uma pessoa muito, muito, muito especial. E ele não deixou de ser essa pessoa especial porque a gente se separou. E, portanto, se ele é tudo isso que foi e continua a ser para mim, eu quero esta pessoa na minha vida, se ele quiser ficar, fantástico, obviamente. Portanto, isto para mim era absolutamente essencial. E a outra era passar aos meus filhos também esta coisa. O vosso pai é uma pessoa extraordinária e, portanto, de mim só terá o absoluto respeito. E independentemente de a gente não seguir uns caminhos juntos em termos amorosos, eu não tenho um ai a dizer dele. Portanto, isto para mim era... E esta questão de... Foi a pessoa que eu escolhi para ser meu namorado, foi a pessoa que eu escolhi para ser pai dos meus filhos, para casar comigo. Isto foi tudo uma escolha pensada, não foi? Pronto, assim, não foi. E, portanto, é porque reúne uma série de características e uma série que eu adoro. Agora, aqui sim, e eu só tenho aqui uma curiosidade, porque eu estou a ouvir a Tânia e estou a pensar no facto de tudo isto ser possível, ser viável, mas ser normalmente mais provável algum tempo depois da separação. E há um conceito que é o do divórcio emocional, que para alguns casais acontece ao longo da relação. E a minha curiosidade é em relação, no fundo, a esse processo, ou seja, ao tal distanciamento romântico, que provavelmente terá acontecido ao longo da relação, mas que nem sempre, ou quase nunca, acontece ao mesmo tempo, não é? E eu tenho muita curiosidade em ouvi-los sobre isso, como foi, no fundo, que esse distanciamento foi acontecendo e até que ponto é que isso gerou ou não, mesmo que ao longo da relação, aqui tensão. Acho que tivemos momentos diferentes, ou seja... às vezes um estava mais interessado e o outro estava menos e por aí fora. Sem dúvida que os filhos atrapalham um bocadinho este lado, digamos assim, mas acho que tivemos... quando um estava interessado, o outro... Não estava. Não estava, quando o outro estava... Eu complementaria com o seguinte, desde muito cedo, nós construímos uma relação respeitando o espaço do outro e as diferenças. Nós, desde muito cedo, percebemos que gostávamos muito um do outro, mas éramos muito diferentes. Enquanto adolescentes, nós gostávamos de coisas diferentes. Até tínhamos biorritmos diferentes. Por exemplo, a Tânia, às 9h30 da noite, tinha muito sono. Eu, para dormir antes das 2 da manhã, era uma chatice, por exemplo. Só um exemplo. E nós dissemos, mas nós gostamos tanto um do outro que vamos sempre respeitar as diferenças um do outro. Onde é que provavelmente nós não medimos bem as coisas? Foi ao tornarmos adultos e ao decidirmos que iríamos casar, nós respeitámos tanto o espaço um do outro, respeitámos tanto as diferenças um do outro, que efetivamente chegou a um ponto onde a única coisa que tínhamos, a única coisa que nos mantinha juntos era o facto de vivermos separados. Não sei se me faz entender. Ou seja, eu gostava muito de ir ao cinema à meia-noite. Eu tenho a dizer, não é pelo facto de estás casado que vais deixar de ir. Vai. Pronto, mas ir uma vez é uma coisa. Se nós começamos a ir sempre e todos respeitamos sempre o espaço, respeitamos tanto um ao outro... Depois não há o comum. Que depois não há o comum. Okay. E então o que é o comum? O comum é estarmos separados. Então há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Eu queria pegar na questão da separação, Tânia, porque a partir do momento em que vocês chegaram à conclusão
porque, enfim, não havia outro caminho para que as coisas corressem bem. O melhor era cada um começar, então, a assumir que estavam separados e, portanto, a construir aqui algo de diferente. Como é que vocês tornaram esta decisão real? Começaram por o quê? Uma conversa com os filhos? Pedir ajuda de um técnico? Como é que vocês começaram, não é? Bem, primeiro começamos Conversa por nós os dois, pronto. Porque nós tínhamos a noção de que isto era uma decisão muito, muito importante, que tinha reflexos na vida de muita gente. Que idade é que os filhotes tinham? O Afonso tinha 8 8? e o Miguel tinha 3. Tinha 3. Okay. E, portanto, quando tomámos a decisão, nós sabíamos que nós não íamos brincar às separações. Portanto, nós não íamos fazer... Agora, não íamos dar um tempo, não íamos fazer uma experiência. Com filhos pequenos não se anda a fazer experiências. E, portanto, quando tomámos a decisão, o episódio foi mesmo sentámos os dois em cima da mesa da sala e dissemos que temos uma coisa muito importante para vos contar. Pronto. Aos 2 filhos. E contámos aos 2. O Miguel, 3 anos, aquilo passou-lhe um bocadinho tudo mais ou menos ao lado. O Afonso não, o Afonso reagiu, disse não. Lembras-te disso, Afonso? Vocês não vão. Bastante tem, mas acho que é uma coisa normal, como é uma coisa Sim. que marca tanto. E marcou-me todos, se calhar até os momentos, o facto do meu irmão não ter tanto... Não estar a perceber, e o facto de eu não perceber o que é que se estava a acontecer marcou-me. E acho que essa noite vai ficar bastante bem guardada. Mas tu recordas-te de como é que foram os tempos a seguir? Porque provavelmente estavas tomado por muito medo, não é? E agora? Então, mas e perco pai ou perco mãe? Não sei. Sim, havia muitas questões que eu não conseguia responder e que eu procurava as respostas. Por exemplo, eu queria saber o que é que ia acontecer mesmo, tipo, ok, mas vocês vão fazer o quê? O que é que isto vai ser? E eles sempre me diziam os dois exatamente a mesma coisa, que é, nós não sabemos o futuro, mas uma coisa é certa, é que nós, tudo isto, nós vamos continuar sempre muito bem com vocês e muito bem uns com os outros, e vamos todos nos continuar a dar bem como uma família. E essa segurança, apesar do primeiro momento de tensão e dos primeiros momentos de muita confusão, ou seja, a confusão começou-se a relaxar, a libertar, a diluir e partimos para a sentias necessidade, Afonso? Uma coisa que eu, enfim, me apercebo muito à volta, e também até do livro da Cláudia percebo isto, sentias necessidade de perceber, mas porquê? Mas afinal o que é que aconteceu? Mas porquê que já não gostam um do outro? Sim. Sentias esta necessidade? Sim, porque, lá está, com 8 anos, nós não sabemos o que é um divórcio, o que é um divórcio, o que é uma separação. É verdade. Porque nem percebemos a relação de casado e casado, quanto mais o divórcio. Portanto, há aquilo, mas porquê? Mas porquê é que vocês não ficam juntos? E ainda para mais do meu ponto de vista, que nunca os tinha visto a discutir, nem nada, ainda menos não perceber. fazia sentido. Então essa pergunta passou muitas vezes pela cabeça, mas... Deixa-me pegar no que tu acabaste de dizer, é muito interessante, eu gostava, Cláudia, de ouvir, porque as pessoas às vezes acham que... Bom, eu não sei se isto é assim. Se as crianças ouvem os pais discutir, já estão à espera que um dia possa acontecer. Se as crianças viram sempre tudo calmo, não entendem. Como é que é? Bom, eu começo por dizer que o facto de o pai e a mãe discutirem não é sempre sinal para as crianças de alarme. Sobretudo na medida em que o pai e a mãe discutam e saibam resolver as discussões. Aliás, eu costumo dizer às famílias com quem trabalho que discutir não só é normal, como é saudável, como também pode ser uma oportunidade, no fundo, para ensinar aos filhos como é que se lida com os conflitos. É evidente que quando não há discussões, quando não há tensões, as crianças podem ser efetivamente aqui apanhadas muito mais de surpresa. Agora, um divórcio, independentemente das circunstâncias em que ocorra, vai sempre gerar este tipo de perguntas. E para mim, Fátima, eu tive a oportunidade de dar os parabéns à Tânia e ao Gabriel lá fora. E eu volto a dar-lhes os parabéns a propósito de tudo isto que eu ouvi aqui. E pelo seguinte, quando um pai ou uma mãe responde a este tipo de perguntas com uma resposta como não sabemos, não temos as respostas todas, mas nós damos a nossa palavra, nós damos a nossa garantia de que a família vai continuar unida, de que nós vamos continuar a dar o nosso melhor. Isto é o melhor que um pai ou uma mãe podem oferecer aos seus filhos. Muitas vezes os pais
sentem-se muito aflitos, precisamente porque esta é a conversa que ninguém quer ter. E preparam-se muito para esta conversa e têm a ambição de ter todas as respostas. Ninguém vai ter todas as respostas e não têm de ter. E às vezes aquilo que nós precisamos de fazer é dizer, não sei. Não sei, mas vou saber. Vou tratar do assunto. Vamos tratar do assunto, vamos conseguir conversar para dar resposta a tudo isto. Muito bem. E é muito interessante o que estavas a dizer, Afonso, porque depois, com o tempo, tu foste percebendo que não tinhas perdido nem pai nem mãe, continuavas a ter não só a presença, como o acompanhamento, o amor e tudo aquilo que tu já conhecias dos dois, e aos poucos isto foi-te com certeza serenando. Sim, Sim. Começou a ser uma coisa normal e uma coisa boa. Ou seja, eu a ver os meus pais a terem uma ótima relação e se calhar até melhor, diferente daquilo que tinham, porque é uma realidade completamente diferente. Mas não deixa de ser boa ou má por causa disso, é diferente. E tem os seus benefícios e há coisas que se calhar que nós agora fazemos que se estivessem casados não iríamos fazer, mas há coisas que como estão divorciados não fazemos, mas acho que não vale a pena estar a pensar naquilo que se pode fazer ou que não se pode fazer. Mas o que estás a dizer é que te adaptaste e hoje, felizmente, podes viver as duas pessoas na tua vida. Miguel, tu estás com, agora, ajuda-me. 12. Com 12. 12. És tão grande, não me parece nada que tens 12 anos. Estás com 12 anos, portanto, tu eras muito pequenino, mas a verdade é que eu quase que posso dizer que tu já cresceste sempre a ver o pai e a mãe separados. Sim. Separados, tu eras muito pequenito. Sim, isso para mim era uma realidade normal. Eu já estava habituado com o facto de ok, isto é a casa do pai, ok, isto é a casa da mãe, ok, estes são os métodos do pai, ok, estes são os métodos da mãe. E já cresci com essa realidade. E, portanto, para mim o choque, eu não me lembro de nada dessa conversa, dessa tal conversa. Mas eu já cresci com isso e já... Olha, e o que é que tu tens a dizer? Porque vamos lá ver. Felizmente as coisas correm muito bem na tua família, não é? Sim, Porque sim. os teus pais dão-se bem, estão aqui os dois, há um grande convívio mesmo entre as famílias, os amigos. Portanto, tu não tiveste que deixar para trás nenhuma das pessoas que são importantes. Mas se calhar não vês muito isso assim à tua volta, ou não vês tantos casos assim tão bem resolvidos. Sim, porque hoje a maioria das pessoas que se ligam a palavra divorciar como se fosse algo mau e discussões, e muitas discussões. E eu conheço muitos casos de amigos meus ou conhecidos que os pais podem se não dar bem ou que não se dão-se bem. Mas felizmente no meu caso não foi assim. Portanto, no teu caso, tu sabes que em qualquer situação podes contar com o pai, podes contar com a mãe. Sim. E não vale a pena levar recados para trás nem para a frente, que eles não te dão crédito. Nada, não é? Nada. Pronto. Por isso também é importante. E isto eu acho que dá uma segurança, não é? Saber que se tem sempre pai e mãe. E que os pais pegam, a qualquer dúvida, o telefone. A mãe pega o telefone ao pai, uma questão que tem que decidir. O pai é a mesma coisa. Não há como não sentir segurança, que é o mais importante. Sem dúvida. Eu costumo dizer que não há nada melhor do que a certeza de que o nosso pai e a nossa mãe estão bem, estão felizes. Mas, em cima de tudo isto, se entre os dois houver efetivamente uma relação baseada no respeito, no diálogo, até na cumplicidade, porque muitas vezes nós associamos efetivamente, como dizia o Afonso e bem, o divórcio, a tensão e a tensão para toda a vida. E a verdade é que não tem de ser assim. A Tânia começou por dizer, eu conhecia esta pessoa, sabia quão especial era. E o Gabriel não deixou de ser uma pessoa especial, e o mesmo em relação, É muito em relação bonito à o que Tânia. disse, tem que dizer. Exatamente. Lembrarmos disso, não é? Lembrarmos de que, independentemente das discussões, se as houver, independentemente das tensões, esta é a pessoa que nós escolhemos. É e nós verdade. escolhemos-la com um conjunto de atributos que nós admiramos e que estão lá de certeza absoluta. E, portanto, oferecermos isso aos nossos filhos É muito um bem importante. que não tem preço. É muito importante. Gabriel, o Gabriel disse uma coisa lá fora que eu até lhe disse. Gabriel, por favor, vai dizer isto lá dentro, porque a mensagem é tão importante que eu tenho mesmo de pedir que a deixe. O Gabriel dizia, bom, nós temos que lembrar que isto tudo dura poucos anos. Quer explicar isto? Sim. Principalmente para os casais que andam a utilizar os filhos como arma de arremesso, a proibir o pai de ver a criança ou a mãe de ver a criança. Quer Sim. deixar esta mensagem, por Sim. favor? Começando então pelo princípio do divórcio, não é? Portanto, e que liga nesta questão.
A decisão da separação é uma decisão extremamente difícil. Vamos Deixar isso bem claro. E porquê é que é extremamente difícil? A maior parte dos casamentos, normalmente faz-se uma festa e reúne-se os amigos. Não é? No nosso caso, foi uma festa, não sei, com 100 ou 110 pessoas e, portanto, nós comprometemos perante aquele número de pessoas que estavam ali, nossos amigos, nossa família, nós vamos levar aqui uma vida e queremos que isto seja para toda a nossa vida. No nosso caso, por acaso, não foi um casamento religioso, mas não deixa de ser um comprometimento. E, portanto, nós vamos, para todos os efeitos, ter que dar uma justificação e é algo que fracassou de alguma maneira. Portanto, isto não dá para ignorar. Portanto, esse é o primeiro ponto. É difícil. A partir do momento em que nós nos consciencializamos disso, passamos a um outro nível, que é no caso se temos filhos. E, portanto, a decisão é nossa, nós temos o direito de tomar essa decisão, de seguir as nossas vidas e arcar com as consequências. Dito isto, no nosso caso, há 2 crianças que não têm nada a ver com esta história e que são um bem supremo, não é? Porque elas não têm ainda a maturidade para perceber aquilo que vai nos nossos corações ou nos nossos humores. E, portanto, nós temos que respeitar essas crianças e temos que, durante o tempo que elas vão necessitar até atingirem essa tal maturidade, respeitá-las acima de tudo e, eu não tenho outra forma de dizer isto, pôr o interesse delas acima do nosso interesse. Enquanto eles são menores, o interesse dos menores tem que estar acima do nosso interesse. E às vezes fazem sacrifícios. É verdade. Às vezes engolem-se sapos. Às vezes engolem-se sapos. Também faz parte. Portanto, este foi aqui o ponto de partida. A partir do momento em que temos essa consciência, aquilo que foi a nossa opção, minha também, neste caso, falando agora por mim, foi: eu vou-lhes falar sempre a verdade. E, portanto, eu não adianta começar uma conversa com o Afonso a dizer: olha, os pais vão se separar, mas isto até vai ser melhor para ti. Porque vais ter 2 casas, vais ter dois quartos, porque o pai nem está muito tempo contigo e agora vai estar mais. Desculpem, são tretas, não vai ser nada melhor para ele. Ele não quer isso, ele não tem vontade daquilo e, portanto, aquilo que nós temos que fazer é falar a verdade e dizer: olha, há esta situação e o pai e a mãe decidiram fazer isto. Nós entendemos que não é o que tu queres, mas é o que vai acontecer. E vamos fazer com que isto aconteça com o menor dano possível. Portanto, sendo uma coisa desconfortável, vamos torná-la o mais confortável que for possível. Falar verdade é muito importante. E gerir as expectativas dos miúdos, não é? Porque senão o Afonso diria, eu estou a falar no Afonso por uma questão de idade na altura. Sim, pela diferença. Pai, tu disseste que ia ser melhor, não está nada a ser melhor. Claro. Isto não está a ser fixe. Pronto. O tempo, aquilo que a Fátima dizia do tempo, e esta é a parte final. É uma janela de tempo curta, por sinal. O Afonso tinha 8 anos. 10 anos que praticamente já passaram, para o ano vai fazer 10 anos, nós divorciámos em 2010, em agosto, passaram a correr. Com 18 anos, o Afonso tem... Está na vida dele. Está na vida dele. Sim. E, portanto, este período aqui de tempo, de 10 anos, é o que normalmente dura. As pessoas se separam com filhos de 3 anos, ou de 8, ou de 10, ou de 12 às vezes. Portanto, isto é um tempo muito curto. Estragar a vida deles. Portanto, estar... no fundo, minar. É que isso às vezes deixa para todo o sempre relações entre as famílias terríveis. Há pais que não falam com os filhos. Gabriel, é muito curioso aquilo que está a dizer, e nós há bocadinho ouvimos o Afonso não, peço desculpa, o Miguel dizer que a conversa, no fundo, do anúncio da separação é uma conversa de que se recorda muito bem e de que provavelmente vai recordar-se o resto da vida. E eu acho que é muito importante nós retermos isto, porque, de facto, algumas das escolhas que nós fazemos, algumas das coisas que nós dizemos, nós esquecemos no dia a seguir. Sim. Os filhos não se vão esquecer. E, portanto, quando uma criança ouve, por exemplo, o pai ou a mãe, pode não ser diretamente com o filho, mas, por exemplo, ao telefone, dizer: olha, imagina o que é que ele ou ela fez. Ele claramente não gosta dos filhos. Isto é algo, no dia a seguir, a pessoa já esqueceu. O filho ou a filha que ouça esta conversa vai reter aquela informação para o resto da vida. O meu pai não gosta de mim, ou a minha mãe não gosta de mim. E, portanto, termos aqui no dia-a-dia esta genuína intenção de colocar os interesses das crianças acima de tudo é a nossa obrigação. Claro. E é um bem impagável, volto a dizer. E permita-me só acrescentar o seguinte, que é... é suposto, as crianças, as pessoas mais importantes na vida das crianças desta idade são o pai e a mãe. O pai e a mãe é que dão a proteção, o carinho, o conforto. Naquele momento são as pessoas mais importantes. Agora imagine
nós colocarmos na posição de as pessoas mais importantes da minha vida têm um conflito. As pessoas mais importantes da minha vida não se falam. As pessoas mais importantes da minha vida... Pronto, isto não é algo para uma criança de 8 anos, de 7, de 3. É muito pesado. pesado. E, portanto, É muito nós pesado. devemos... E essa foi uma preocupação que acho que tivemos desde o início. E mantemos, porque ainda há um longo caminho pela frente. E mantém. Tânia, eu gostava de ouvir a sua perspectiva, porque já ouvi há pouco o Gabriel dizia, esta foi a minha perspectiva, eu gostava de ouvir a sua perspectiva perante isto, não é? Não, sim. Para chegarmos aqui E onde nós, estamos. E nós, naquela altura, eu lembro-me, nós tivemos a clara noção também de que nós não sabíamos. Também não nos sabíamos mexer bem, digamos assim. Aquela era a nossa ideia, mas e agora como é que isto se põe em prática? E agora como é que isto se concretiza? E na altura achámos que era importante ir falar com o pediatra deles. Foi uma pessoa muito importante na altura, o Dr. Fernando Chaves, que por sua vez nos aconselhou uma psicóloga. Para trabalhar com para eles. trabalhar com eles, principalmente com o Afonso. Pronto. Não, principalmente com eles. No fundo, para nós termos mais algumas ideias, Ferramentas, não é? sim, algumas ferramentas para da forma como estar com eles, como dialogar com eles, como explicar, porque ainda que a ideia fosse sempre de Afonso, e agora estou a falar no Afonso porque ele era Que era mais quem tinha pequenino, percepção, sim. não é? Afonso, vai correr tudo bem. A vida vai mudar, as coisas vão ser diferentes, portanto, não, é impossível, não vão se manter iguais, mas vão ser diferentes, mas não vão ser piores, não vão ser horríveis, não vão ser o que vão ser, mas eventualmente até podem ser um bocadinho melhores. Porquê? Porque nós, obviamente, não estávamos a ver, não há casal nenhum que esteja Claro. num processo de separação. Sim. E por muito que nós fôssemos amigos, felizes não estávamos. Claro Pronto. que não. Claro. E, portanto, para nós foi importante, com a ajuda também do pediatra, com a ajuda da psicóloga, haver aqui uma ferramenta, digamos assim, para trabalhar. Isso também eu acho que é para outra trabalhar com mensagem importante. Procurar ajuda de Ajuda, não ter profissionais que vergonha. possam ajudar. não é Eu acho que é vergonha extremamente importante, enfim, é público, eu já me divorciei 2 vezes e acho mesmo muito importante nós irmos à procura de profissionais que nos ajudem, aos nossos filhos, se for necessário, a nós próprios, para que possamos fazer também este processo da melhor forma, e o luto, porque é sempre uma situação difícil e, enfim, que exige o seu tempo, mas se realmente as duas pessoas tiverem, como dizia há bocadinho o Gabriel e bem, e a Tânia também já referiu isso, se quiserem efetivamente pôr os filhos à frente, é possível. E a janela de tempo que temos para fazer isso é muito curta. Eles chegam aos 18 anos no instante. Às vezes, até antes dos 18 anos, já estão muito na vida deles e até já às vezes querem eles dar conselhos, não é? Portanto, fica aqui esta sugestão. Eu queria deixar uma sugestão aos nossos espectadores, e digo isto de coração, não é porque escrevi o prefácio deste livro, mas é porque este livro da Cláudia, que se chama Continuar a Ser Família Depois do Divórcio, é, quanto a mim, e é uma opinião muito pessoal, um livro que devia ser obrigatório ler a todas as pessoas que estão a colocar a hipótese de se divorciarem, ou se estão mesmo a divorciar ou a separar. Porquê? Porque tem aqui todas as indicações necessárias para que consiga conduzir este processo da melhor forma. E posso-vos garantir que é mesmo, quanto a mim, um guia fundamental. Devia ser obrigatório ler. Meus queridos, Cláudia, muito obrigada pela sua presença. E aos 4, obrigada do fundo do coração. São um exemplo de esperança e um exemplo de como as coisas podem ser bem feitas. E aqui temos um belo exemplo. Um grande aplauso para os nossos convidados.